Bem-vindo, bem-vinda, está começando o Café com Mensagem, uma ótima noite para você. Esta é a Rádio Vibe Mundial, operando em FM 95,7, uma ótima noite para você. Quem nos fala é o Dr. Tony Luiz, psicanalista, filósofo, teólogo, trainer em meditação, trainer em PNL, consultor para a terapia da linha do tempo e hipnólogo. Estamos aqui há 21 anos na Rádio Vibe Mundial. 2021, 21 anos de programa Café com Mensagem. Estou muito feliz por estar aqui novamente há 21 anos. Então, um grande abraço para você que ouve o Café com Mensagem há mais de 20 anos. Para você que ouve o Café com Mensagem há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, há um ano. Para você que ouve pela primeira vez o Café com Mensagem, uma ótima noite para você. Nesses tempos desafiadores da humanidade, é muito importante entender o poder de Deus. Eu frequentemente tenho dito, Deus é o soberano. Deus é o dono do tabuleiro, é o dono do xadrez e é o soberano jogador. Tudo está nas mãos dele. Portanto, tudo que acontece, acontece sob o olhar do Deus. E a justiça de Deus é justa. A justiça de Deus é perfeitíssima. Então, para quem presta bem atenção, percebe que ninguém escapa nem da justiça e nem da misericórdia de Deus. Mas a justiça de Deus é justa. Para quem não pratica a misericórdia, para quem não aprende a misericórdia para consigo mesmo e para com os outros, não pode ter a misericórdia dos céus. Portanto, aí prevalece a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é justa e é perfeita, e ninguém escapa dela. A única forma de escapar da justiça de Deus é aprender a ter misericórdia, a ser misericordioso, como Deus é misericordioso. Isso já nos ensina a Bíblia, nos ensina de forma muito específica o apóstolo amigo de Jesus, muito próximo, São Tiago. A misericórdia será com misericórdia para quem aprendeu a praticar a misericórdia, diz ele. Mas prevalecerá a justiça para quem, de fato, não praticar a misericórdia. Então, nesses tempos desafiadores da humanidade, nesta noite da humanidade, nessa tremenda turbulência da humanidade, é preciso lembrar-se que Deus é o soberano, que Deus é o dono e que Deus é justo. Portanto, nada está errado de forma definitiva, porque Deus, de fato, é o Salvador, é o Criador e é o Salvador, é aquele que fez e que restaura e que vai restaurar completamente a sua criação. Quem opta por Deus está no caminho dele, portanto será restaurado, será salvo, será conduzido agora, não só no futuro, agora. Mas é preciso crer nisto, é preciso aceitar a bondade divina, é preciso aceitar também o poder de Deus. Se você pensa que Deus é um homem, então de fato você não vai crer em Deus. Deus não é você, Deus não sou eu, Deus é Deus, portanto Deus é o onipotente amor. Além de onipotente, é um onipotente amor, tudo pode, é o que governa uma formiga e que governa uma célula do coração do fígado de uma mulher. É o mesmo Deus que governa os ventos e governa as estrelas e governa também o fígado de uma baleia e assim por diante. Portanto, o soberano poder eterno, ele é todo-poderoso. Será capaz de controlar a vida de uma célula, de uma folha, de uma árvore qualquer lá na Amazônia. Ele pode também controlar, entre aspas, por amor, a vida
de todos os seres humanos em toda a terra, em todos os tempos. Ele, o onipotente amor, que criou não apenas por prazer de criar, mas Deus criou porque tem um plano na criação. Portanto, tem um propósito na criação divina, além de criar por prazer. Portanto, cada homem, cada mulher é criado não de forma aleatória, porque Deus teve prazer de criar apenas, mas Deus criou cada homem, cada mulher, cada ser único que somos, dentro de um propósito maior de amor, de beleza, de grandeza, de felicidade, do amor dele vibrando, a alegria dele vibrando em cada criação. E mais ainda e principalmente, a maior das suas criações, né? O homem e a mulher. Uma ótima noite para você. Hoje eu trago para você o Salmo 114, que fala do poder de Deus atuando lá na libertação do povo de Israel no Egito, né? Então, muito conhecida essa passagem da libertação do povo de Israel do Egito. Então, o Salmo 114 fala sobre isto. Israel liberta-se do Egito. Então, diz assim, eu te convido a rezar juntos, a recitarmos juntos o Salmo 114, que diz assim: todo Salmo, toda a Bíblia é aplicada até o fim dos tempos. Todo homem, toda mulher pode, através do Espírito Santo, atualizar essa palavra no próprio coração, entender que o que Deus fez no passado para Israel e em toda a história da salvação, Deus faz por cada homem, por cada mulher que o busca. Portanto, o Salmo vale para você agora, vale para mim. É só entender qual que é a função desse Salmo. E vamos comentar aqui esse Salmo. Então diz assim, Salmo 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó, de um povo estranho, bárbaro, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. E Israel se transformou em seu domínio. O mar, à vista disto, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque dais pulos como ovelhas, ó montanhas, e vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Treme, ó terra, ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó. Treme, ó terra, ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó. O rochedo ele mudou em grande lago, e da pedra fez brotar águas correntes. O rochedo ele mudou em grande lago, e da pedra fez brotar águas correntes. Ante a face do Senhor, treme, ó terra inteira. Uma ótima noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem e esta é a Rádio Vibe Mundial, operando em FM 95,7. Uma ótima noite para você. Então esse salmo começa assim: quando Israel, o versículo 1 e 2, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, do meio de um povo estranho, Judá se tornou seu santuário, Israel se tornou o seu domínio. É isto que nós recitamos. Então, quando Israel saiu lá do Egito, a casa de Jacó saiu lá do meio de um povo bárbaro, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio.
Ouça essa mensagem, é um comentário do próprio Jesus sobre o Salmo 114, especialmente do versículo 1 e 2, que diz que Israel, o povo de Israel, saiu lá da escravidão, né, do Egito, e Israel se tornou o domínio, realmente libertando-se da escravidão. Israel tornou-se o domínio do povo, do seu povo. Então, o que diz Jesus nesse comentário? Esse comentário foi escrito por uma pessoa em profunda oração. Então, Jesus comentando esse versículo, ele diz o seguinte: deves tu primeiro sair do Egito, como Israel, sair da casa da servidão, da casa do pecado, da casa da idolatria, dos vícios, antes que possas transformar-te em meu santuário e sede do meu domínio, em sede do meu governo. Enquanto o pecado e os laços da escravidão persistirem em tua vida, não poderei me servir de ti como gostaria. As iniquidades oferecem a Satã uma posição de vantagem que ele usa para dominar sobre a tua vida. Esta palavra é dirigida a todo homem, a toda mulher que entende, que vive no mundo de pecado. A palavra pecado, na sua origem, significa errar o alvo. Então, o pecado é um erro no alvo. O alvo, na verdade, é Deus. Deus é o supremo alvo, é o amor, é a beleza, é a elegância, é a paz, é a fortaleza, é a justiça, é a misericórdia, é a bondade, é o esplendor. Deus é o alvo. O pecado, na verdade, é errar o alvo, é errar o caminho de Deus. Portanto, ofendendo Deus e a sua criação, principalmente ofendendo os filhos e filhas de Deus, que são os nossos irmãos e irmãs. Portanto, o maior pecado não é o moralismo, um pecado moralista. O pecado maior é você, de fato, tirar a alegria de alguém, tirar a paz de alguém, principalmente tirar o que fazem os poderosos do mundo, tirar o pão e o leite da criança. Esse é o pecado que mais ofende a Deus. Isto é errar gravemente o alvo, porque Deus olha para os seus filhos, muitas vezes abandonados pelos poderosos, e mais que abandonados, roubados. Isto, de fato, é um pecado gravíssimo. E tudo perante Deus tem perdão quando existe a conversão. Quando a pessoa reconhece, pede perdão e muda de rumo. Então, a palavra pecado aqui tem que ser entendida, de fato, aquele que ofende Deus e toda a sua criação. Aliás, a única forma de ofender a Deus é ofendendo principalmente os seus filhos e filhas. É ofender especialmente os mais fracos do que nós. Esse, na verdade, é o maior pecado. Tem todos os outros desvios que, de fato, são pecados não tão graves quanto este, mas todo pecado que oprime, que rouba a vida, esse pecado, de fato, é muito grave e até este tem perdão. O único pecado que não tem perdão, o Cristo nos ensina, que é o pecado contra o Espírito Santo. É um pecado que nega a verdade que vem do Espírito de Deus. Ou seja, você dizer conscientemente que o mal é bem. Você dizer conscientemente que o bem é mal. E se a pessoa insiste nisso conscientemente, de fato, sabendo que o bem é bem, mas dizendo que é mal, sabendo que o mal é mal e dizendo que é bem, então essa pessoa, de fato, vai entrando num caminho sem retorno. A pessoa vai endurecendo o próprio coração e, de fato, torna-se uma pessoa simplesmente sem salvação, porque a pessoa não se permite a salvação, porque ela não aceita a verdade, nega a verdade conscientemente. Esse é um caso que, normalmente, é dos poderosos, dos reis deste mundo.
porque os reis deste mundo querem dominar este mundo. Portanto, negam constantemente a verdade e mentem constantemente e dizem que a mentira é verdade. Esse pecado é de difícil salvação, não porque Deus não queira, é porque de fato a pessoa não consegue voltar atrás, cada vez mais se afunda neste horror, cada vez mais destrói a própria vida, a vida dos outros, e de fato se torna um pecado sem retorno. Mas o que o Cristo está dizendo aqui, e a palavra dele aqui é a bondade, é uma palavra de bondade, de misericórdia, é que quando saímos do pecado, porque ele não nos destrói, porque o amor dele nos convida a sairmos, a escalarmos uma montanha para a luz, né? Subir para a luz, para a paz, para o amor, para a alegria. Então, o convite aqui é para que saiamos desta condição tremenda, pesada, que acaba com a nossa própria vida, até pela lei da causa e efeito, né? E que, de fato, vencendo os vícios, vencendo esses pecados, nós, de fato, façamos parte do seu reino e dominemos a terra, porque os que seguem a Deus, os que amam a Deus, dominarão a terra. Os que de fato são contra o amor de Deus serão banidos da terra. Então ele prossegue esse comentário. Enquanto o pecado e os laços da escravidão persistirem em tua vida, não poderei me servir de ti como gostaria. As iniquidades oferecem a Satã uma posição de vantagem que ele usa para dominar sobre a tua vida. Muitos de meus filhos se perguntam por que eu não os utilizo. É porque a resposta é porque eles continuam vivendo no Egito, ou seja, na terra da escravidão, na terra do Egito, na terra do pecado. Eles ainda são escravos do faraó, e o faraó é o Satã. Satã é o faraó. Então, este colocou sobre Satã, colocou sobre os seus servos demônios que reduzem as vidas à escravidão. Não estabelecerei, diz o Senhor, não estabelecerei o meu santuário, lugar da minha glória e do meu poder, em uma alma cheia de pecados sob o domínio de Satã. Eu te chamo, minha filha, eu te chamo, meu filho, a levar uma vida digna, uma vida elevada, uma vida santa, uma vida à parte. Este convite é feito a todo homem, a toda mulher que ouve a minha voz. Vira as costas para tudo o que poderia te privar da tua liberdade, da pureza e da alegria do Espírito Santo. Quero fazer de ti, que me ouves, o meu templo. Quero habitar em ti. Quero manifestar minha vida e minha glória por intermédio de ti. Quando estiveres completamente livre do Egito, ou seja, da escravidão, do pecado, poderás ser meu domínio, como Israel se tornou meu domínio, ou seja, a sede da minha autoridade. Então veja, você pode tornar-se um domínio de Deus, ou seja, um domínio, a sede da autoridade dele, porque ele habita em ti. Reinarei por meio da tua vida. Quando eu puder reinar em tua vida, então eu reinarei por meio da tua vida no mundo. E toda a criação verá e conhecerá a autoridade que possuis em mim. O mar, os rios, as montanhas e as colinas verão e sentirão. Até a terra tremerá, sentindo minha presença em ti. Quando Cristo passava pela terra, evidentemente o mar, toda a criação tinha grande respeito por ele. Ele comandava os mares, não é isso? Ele dava ordem à natureza.
na verdade, como filho de Deus, e a natureza, e os ventos e as tempestades obedeciam à ordem de Jesus, o Cristo. Evidentemente, você não vai sair por aí dando ordens à natureza, mas o que ele está dizendo aqui é que toda a criação vai perceber a presença dele em ti, né? Até o mar vai te respeitar. Ele diz assim também, e prossegue: o muro que se eleva diante de ti, é o muro que provém da nossa falha, do nosso pecado, o muro que se eleva diante de ti se converterá em água, um muro se converterá em água, imagina, e os obstáculos que barram o teu caminho virarão fontes de água. Fontes de água significa abundância, significa toda a abundância que vem de Deus, toda a prosperidade que vem de Deus. Portanto, quando saíres do Egito, ou seja, da terra do pecado dentro de você, da escravidão dentro de você, mas quem que é o faraó que te aprisiona? Satã. E quando você sai dessa prisão, então até o muro que se eleva diante de ti, por causa do teu pecado, se converterá em água. E os obstáculos que barram o teu caminho virarão fontes de água, fontes de bênçãos, de prosperidade, de abundância. Eu te chamo, meu irmão, minha irmã. Eu te chamo, meu filho, minha filha, a verdadeiramente abandonar o Egito e a te apartar do pecado e de todo laço, para te converteres em meu santuário e seres a voz, e seres uma voz da minha autoridade sobre toda a terra. Uma ótima noite, bem-vindo, bem-vinda, este é o Café com Mensagem. Terás domínio quando não fores mais escravo. Ou seja, você vai se tornar um domínio da presença de Deus. Portanto, Deus fará em você um domínio dele. Então, você está no abrigo dele, você está no domínio dele e você é um domínio dele. Portanto, ele age em você, o poder dele age em você, enquanto você está com ele, evidentemente. E para isto é preciso abandonar o Egito, ou seja, a escravidão do pecado, para poder, de fato, se tornar um domínio do amor, do poder de Deus. Terás domínio quando não fores mais escravo. Uma ótima noite. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Café com Mensagem. Se você tem alguma dúvida sobre esta palavra, por favor, deixe aí a sua pergunta nos comentários no YouTube. Você pode ouvir no YouTube. É só digitar lá Tony Luiz Frater no YouTube. Ou Tony Luiz Café com Mensagem. Tony com I, Luiz com Z. Digita lá Tony Luiz Café com Mensagem ou Tony Luiz Frater. Aparece lá o nosso canal no YouTube e você pode fazer alguma pergunta, algum comentário sobre esta fortíssima mensagem de hoje, que é um comentário do próprio Jesus sobre o Salmo 114. Então, guarde esta palavra com você. Eu te chamo hoje a abandonar o Egito, diz ele, a te apartar do pecado e de todo laço de prisão, para te converteres em meu santuário e seres uma voz da minha autoridade sobre toda a terra. Então, serás um domínio da minha presença, diz o Senhor. Então, está um convite aqui para você. Ouça novamente o Café Começar no YouTube. É só digitar lá, como eu disse, Tony Luiz Café com Mensagem. Eu vou te passar o telefone nosso do Instituto Ciência e Luz, para que você entre em contato para marcação de consultas comigo, Dr. Tony Luiz, com trabalho de regressão, de hipnose, trabalho profundo de cura da sua história, onde você volta para a sua gestação, você regride em hipnose até a gestação, até antes da própria concepção,
se regride até a primeira infância, para curar profundamente as raízes do passado e curar toda a sua história de vida, toda a sua existência. Um trabalho profundo de cura, uma terapia poderosíssima, com o auxílio da terapia da linha do tempo e da hipnose sempre consciente. Então, para a marcação de consultas comigo e para a nossa viagem, a nossa próxima viagem do retiro de silêncio e meditação, cura interior e restauração, então entre em contato, vou te passar agora o telefone. Esse retiro é um retiro de restauração da vida, da energia da vida, da fé na vida, da força para a vida. É um retiro de silêncio, meditação, cura interior e restauração da vida. Então, entre em contato conosco, vou te passar agora o nosso telefone, ok? Anote, para você também que quer saber mais do cartão Openline, um cartão de saúde, que é muito melhor, na minha opinião, muito melhor do que um plano de saúde, então entre em contato, ok? Seja para a marcação de consultas comigo, seja para a viagem do retiro de silêncio e meditação, travessia, seja para o cartão Openline. Anote o telefone fácil, 11, São Paulo, né? 11 972 09 9770. É o nosso WhatsApp. Repito, 11 972 09 9770. Para você uma noite cheia de Deus e de tudo que dele, somente o que dele procede, paz e plenitude.